A música erudita está de luto. Piracicaba perde o maestro Egildo Rizzi, que faleceu na manhã de ontem, vítima de uma embolia pulmonar. Também tivemos a sessão de posse do prefeito, vice-prefeito e também dos vereadores eleitos para o pleito de 2013 a 2016. Primeiro vereador transexual de Piracicaba passa mal na hora da sessão solene da posse dos parlamentares e sai socorrido pelo SAMU. Também tivemos uma notícia bastante preocupante na cidade, onde foi detectado que 3.000 casos de dengue ocorreram em Piracicaba no decorrer do ano de 2012. A culpa deste aumento dos casos de dengue, de quem seria? Dos órgãos públicos, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, da Câmara ou até mesmo da população piracicabana que não colabora com a sua parte? Porque hoje está difícil. A maior parte das residências de Piracicaba, nós podemos observar, até mesmo em residências que nós participamos, às vezes como convidado, em alguma festa, você sempre acha ou encontra lá algum vaso com água parada, você encontra pneus com água parada, às vezes em chácaras, piscinas mal cuidadas, ou fontes que são construídas e que aumentam o caso da dengue no nosso município. Em se falando do maestro Egildo Rizzi, que presidiu a Orquestra Sinfônica de Piracicaba por 2 décadas, até pouco mais de 2 décadas, e que na manhã de ontem, vítima de uma embolia pulmonar, acabou vindo a óbito. A sua última apresentação foi na gravação do DVD, que foi feito em dezembro no Teatro Euripides de Campos, o qual eu tive a oportunidade de apresentar esse DVD também. Como apresentador oficial da Orquestra Sinfônica, nós fizemos a apresentação e quando foi no final, quando a pedido do bis da plateia que assistia à apresentação, o maestro precisou se retirar e pedindo até mesmo que encerrasse o espetáculo por conta da sua saúde que já estava abalada. E quando foi na manhã de ontem, ele veio a falecer. O maestro Egildo Rizzi deixará um legado de histórias, de exemplo, para aqueles que apreciam a música erudita e para aqueles que também são fãs, como eu, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Tanto a orquestra como a família Rizzi, as nossas condolências, os nossos sentimentos de pesar pelo passamento do já saudoso maestro Egildo Rizzi, e que foi sepultado na manhã de hoje, às 10 horas da manhã. João Manuel, vereador já em seu 7º mandato consecutivo e que estará aqui conosco dentro de mais alguns instantes, é eleito presidente da Câmara de Vereadores pela 4ª vez, ou seja, seu 4º mandato como presidente da Câmara. Vereador João Manuel, que até esses dias foi alvo de alguns grupos sem denominação ou até mesmo sem oficialização, de que o presidente, até então como ex-presidente da Câmara, teria aí feito um ato abusivo pelo aumento do salário dos vereadores, ou até mesmo aquela situação da Bíblia, onde houve a retirada de um munícipe por conta da leitura da Bíblia, e isso causou um grande problema na cidade, que foi ocorrido por uma minoria de pessoas que podemos dizer até mesmo assim, que às vezes por não gostar do vereador João Manuel, ou por não aceitar até mesmo o vereador com sua total competência e profissionalismo, o que prova isso aí através desta eleição da mesa diretora. Então, para você, até mesmo algumas pessoas onde eu conversei e que até apostaram que o João Manuel seria vereador, mas jamais seria presidente, está aí. A prova da competência e do profissionalismo de João Manuel dos Santos o coloca pela 4ª vez, 4º mandato como presidente da Câmara. Na vice-presidência ficou o vereador Carlos Alberto Cavalcante, que foi eleito também pelos demais parlamentares. Como primeiro secretário, o vereador José Aparecido Longato, o vereador Longato, que já foi presidente do Legislativo também, e também como segundo secretário continua na mesa o vereador André Gustavo Bandeira. Ontem nós tivemos a posse da eleição da mesa diretora, logo terminado a posse dos parlamentares, do prefeito e do vice-prefeito, nós tivemos a eleição. Foi uma eleição tranquila, uma eleição que foi aí muito bem organizada pelo Departamento Legislativo da Casa, secretariou o presidente que assumiu os trabalhos, o vereador doutor Arídio Camargo Pedroso Júnior. Para quem não sabe, assume a presidência na solenidade de posse o vereador mais votado. O vereador mais votado neste ano foi o doutor Arídio Camargo Pedroso Júnior, e foi secretariado pelo vereador mais antigo da casa, que é o vereador João Manuel dos Santos.
embora você que me assiste nesse momento deve estar até pensando aí, mas temos dois vereadores mais antigos, que é o vereador Longato e o vereador João Manuel. Mas quando o legislativo se refere ao mais antigo, é o mais antigo de idade. E de idade o vereador João Manuel dos Santos assumiu a secretaria, secretariou o vereador Ari de Camargo Pedroso Júnior. Participaram da posse também diversas autoridades, dentre elas o juiz diretor do Fórum, Dr. Wander Pereira Rossetti Júnior, o ex-prefeito do município de Piracicaba, o professor Dr. Barjas Negri, também estiveram presentes o vice-prefeito, ex-vice-prefeito, Dr. Sérgio Pacheco, e na mesa diretora dos trabalhos, na mesa diretiva dos trabalhos da sessão de posse, nós contamos também com a presença do padre Marcelo Salles, que representou a excelência reverendíssima Dom Fernando Mazon, bispo diocesano de Piracicaba, e também com a presença do pastor Gessé Sobral, naquele ato, representando o Conselho de Pastores de Piracicaba. Também estiveram presentes na mesa o ex-prefeito Barjas Negri, o prefeito Gabriel Ferrato e o vice-prefeito Dr. João Chadá, o arquiteto João Chadá. Os parlamentares, em posição de mãos, da mão direita, fizeram o juramento do seu trabalho ao município. E como nós noticiamos aqui, logo no início, o primeiro vereador transexual eleito em Piracicaba, a vereadora Madalena, passou mal na hora da sessão de posse. Pouco antes do juramento, a vereadora começou a passar mal, teve um mal súbito e, amparada pelos assistentes do SAMU, pelo médico e também pela enfermeira do SAMU, foi levada até a uma sala reservada da Câmara, onde recebeu os primeiros atendimentos de emergência, e dali a vereadora Madalena foi socorrida pelo SAMU, pela ambulância do SAMU, que foi levada até o hospital, até a UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina. Ali permaneceu internada no setor de emergência por algumas horas, logo restabeleceu a saúde, ainda não está bem, mas já foi liberada da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, e recebe o tratamento agora na sua casa, até que recupere totalmente a sua saúde, para que possa já começar a trabalhar no Poder Legislativo como vereador eleito agora em seu primeiro mandato. Eu quero destacar aqui o brilhante trabalho do SAMU e também do Corpo de Bombeiros. A vereadora Madalena foi socorrida pelo SAMU, pelo nosso querido Jorge e também pela enfermeira Sendim, e também ali estiveram presentes o tenente Garcia, do Corpo de Bombeiros, e o capitão Vitor, subcomandante do 16º GB, que prontamente socorreram a parlamentar. Eu quero aqui registrar os nossos parabéns e os nossos elogios a todo o atendimento médico do SAMU e também ali do Corpo de Bombeiros, que prontamente socorreram o primeiro vereador transexual da cidade, que é a vereadora Madalena. Nós vamos receber daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, o vereador João Manuel dos Santos, o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, em seu 4º mandato, que daqui a pouco vai falar aqui do seu plano de governo frente à Câmara, e vai falar também das muitas pedradas, tijoladas e, por que não dizer, as ameaças que sofreu, mas lembrando sempre, a competência e o profissionalismo do parlamentar o levou ao 4º mandato na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Será secretariado pelo vereador José Aparecido Longato, pelo vereador André Gustavo Bandeira, o Longato na primeira secretaria, o André Gustavo Bandeira na segunda secretaria, e terá também como vice-presidente o vereador Carlos Alberto Cavalcante, que já ocupou a primeira e a segunda secretaria da casa, o vereador Carlinhos em seu 2º mandato, o vereador José Longato em seu 7º mandato consecutivo, como é o vereador João Manuel, e o vereador André Gustavo Bandeira em seu 4º mandato. Nós vamos para um comercial agora, é isso, e nós voltamos em seguida, lembrando sempre que este programa tem o apoio comercial do CIMESP, o legítimo representante do Sindicato Patronal de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Não saia daí, nós vamos para os nossos comerciais e voltamos em seguida com a presença do presidente do Poder Legislativo, o vereador João Manuel dos Santos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você pode participar através do nosso MSN, você manda a sua sugestão, a sua pergunta para o endereço eletrônico opiniãoagora
40uhf@gmail.com, ou você pode também mandar pelo nosso e-mail opiniãoagora@pu-noticias.com, ou você interage conosco na nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Lembrando que você manda a sua pergunta, faz a sua colocação ou a sua sugestão e nós estaremos aqui respondendo. Eu recebo aqui, neste momento, estamos ao vivo, como já disse, eu tenho o prazer e a honra de receber o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador João Manuel dos Santos, sindicalista, vereador já em seu 7º mandato consecutivo e agora pelo 4º mandato, o presidente da Câmara. Presidente, primeiro eu me sinto orgulhoso e feliz, porque eu tinha certeza, na última conversa que nós tivemos, eu tinha certeza que Deus, eu vou dizer Deus porque o senhor é uma pessoa bastante religiosa, bastante espiritual e Deus está acima de tudo, mas eu tinha certeza que este momento Deus já tinha escrito e que nós estaríamos aqui hoje. Então, primeiro, dizer que é um prazer e passar a palavra para o senhor, fique à vontade para falar. Eu quero cumprimentar as pessoas que acompanham essa entrevista através da Opinião Agora, cumprimentar você, Marcelo, toda a equipe, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Esse momento agora que nós estamos vivendo e vivenciando, segundo o pastor Rick Warren, norte-americano, eu li no seu livro Vidas com Propósito, dizendo que segundo a crença dele, como Deus é um Deus onisciente, ele sabe que Deus, na criação do mundo, ele já tinha previsto esse momento agora, dia 2 de janeiro de 2013, que nesse momento nós estivéssemos aqui dando essa entrevista. Então já estava, na verdade, agendado por Deus, e desde o início eu não tive nenhuma dúvida. Foi muito alvoroço, desculpa, muito falatório, muitas críticas, mas eu tinha certeza de primeiramente, Deus como soberano, a sua soberania, a sua bondade, a sua misericórdia, também certeza no trabalho que nós realizamos naquela Câmara. Eu tenho certeza e muitos têm certeza também. Sem dúvida. Eu passando pela rua agora, muitos me cumprimentando e dizendo que esperavam esse momento, sabe? Então, aqueles que falam contra, é um direito deles falarem contra. Eu quero que eles continuem falando contra, sabe? Porque tem muitas pessoas boas que falam a favor e torcem para que Piracicaba dê certo. Então, eu estou com esses que acreditam, que torcem, que Piracicaba está no caminho certo, a Câmara está caminhando no caminho correto e vamos lutar por isso. É lógico que nessa caminhada alguns tropeços você vai dar, né? Mas esses tropeços eles têm que acontecer numa busca de dias melhores, de que a coisa aconteça corretamente. Então, acontece para a melhoria e o aperfeiçoamento do trabalho. Nós temos muita coisa para falar aqui hoje, inclusive vamos falar também da sessão de posse que aconteceu na Câmara ontem, vamos falar também da eleição da mesa diretora, mas antes, porém, presidente João Manuel, 4º mandato como presidente, isto é inédito, pelo que nós temos conhecimento, não só em Piracicaba, como também a nível de Brasil. E como hoje é para o senhor, sabendo que o senhor está assumindo a presidência de uma das maiores cidades da região, Piracicaba é uma cidade hoje de pouco mais de 500 mil de habitantes. Eu sempre falo que, embora o censo noticie aí 368 mil, mas todos nós sabemos que Piracicaba já passou de 500 mil de habitantes. É que ainda faltam aí alguns registros, mas para o senhor, 7 mandatos como vereador consecutivos, ou seja, nenhuma eleição o senhor perdeu, vamos dizer assim. E agora o 4º mandato como presidente. Como o senhor se sente sabendo que o senhor é uma exclusividade hoje na cidade de Piracicaba? Eu classifico da seguinte maneira. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, 19 até o 21, Daniel, quando o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, e ele mesmo esqueceu do seu sonho, e ele queria que os magos, intérpretes dessa interpretação, sem que ele mesmo soubesse o sonho. Ele tinha esquecido. E ele pegou quando os magos, os encantadores, os astrólogos não sabiam, falaram, olha, se você conte o sonho e nós daremos a interpretação do sonho, mas do jeito que você quer, nenhum homem, nenhum mago foi capaz em cima dessa terra. Só os deuses que estão acima dos homens têm essa capacidade, para não dizer o Deus criador do céu e da terra.
Aí Daniel, juntamente com os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o rei tinha mudado o nome, segundo o nome dos seus deuses, né? Ele vivenciou e fizeram um jejum de 3 dias, e no final desses 3 dias Deus deu a ele uma revelação. E ele viu o sonho do rei Nabucodonosor e também a interpretação. E quando isso aconteceu, ele bendisse ao Deus dos céus e disse: louvado seja o teu nome de geração em geração, porque tu és o Deus, né? O Deus bendito, o Deus que coloca os reis e o Deus que destrona os reis. Ou seja, tu és o Deus do poder. Tu é que coloca o homem no poder e você é que tira o homem do poder. E eu disse na véspera da eleição, dia 5 de outubro, eu disse que Deus é que colocava e Deus é que tirava, Ele é que põe e Ele é que tira. E eu sinto essa sensação de Daniel, porque eu tinha certeza que Deus me daria mais esse mandato. Eu tinha certeza que Ele me daria também esse mandato como presidente da Câmara também, porque eu trabalhei com honestidade. Sim. Trabalhei com honestidade dentro daquela Câmara. Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, tá, lá no capítulo 6 de Daniel, o rei Dario disse assim: Daniel, o teu Deus é quem tu continuamente serve, Ele te livrará da boca dos leões. E colocou ele lá na cova dos leões, selou a cova, e passou a noite toda em jejum, sem ouvir música, sem comer nada. E no dia cedo o rei levanta e vai lá na cova dos leões. E chegando lá, ele gritou assim de longe: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que o teu Deus tenha te livrado da boca dos leões? Ele disse assim: ó rei, vive eternamente, porque o meu Deus, né, mandou o seu anjo e ele me livrou da boca dos leões, porque achou em mim inocência e contra ti não cometi delito algum. Ele disse isso. Então eu posso dizer, nesse momento, aqui para você e para as pessoas que nos ouvem, eu administrei aquela Câmara com austeridade, com seriedade, transparência, só não ver os meus inimigos, que se colocaram como inimigos meus, por inveja, e a inveja, eu quero dizer, que é a arma dos incompetentes. Eu tenho o que apresentar para Piracicaba. Eu tenho o que apresentar. Apresentei durante 6 mandatos. E Deus e Piracicaba me otorgou o 7º mandato. E Deus e a Câmara me otorgou o 4º mandato como presidente da Câmara, inédito, porque trabalhei com seriedade. Lógico que eu cometi erros, porque eu sou um ser humano. Erros todos cometem. Mas foi querendo acertar. Foi querendo acertar. Eu louvo a Deus por isso. Eu, na verdade, cumprimento os meus acusadores, cumprimento aqueles meios de comunicação que sempre bateu em mim, sabendo que eu estou correto, sabendo que eles não têm onde eles pegarem até esse momento, não tiveram, porque se tivessem, teriam me massacrado mesmo, mais do que me massacraram, tá? Mas eu quero que eles continuem vivos. Continuem vivos para eles continuarem me atacando, porque, a não ser que eles façam uma autocrítica, e espero que eles jogarem em mim. Eu espero em Deus de poder construir um castelo com elas. Muito tá? bem, presidente. Com certeza. E o senhor citou aí, né, da seriedade, da transparência. Eu quero destacar aqui também a administração que o presidente João Manuel teve, tanto que já são 4 mandatos como presidente. Os 3 mandatos anteriores, todos eles o senhor devolveu dinheiro para a prefeitura, que inclusive uma das verbas construiu a biblioteca. 2007, 2008 nós devolvemos 3.800.000 reais. Sim. E proporcionalmente, o equivalente, o orçamento que todos os demais administraram. Não foi nada mais, foi o equivalente do que está dentro da Constituição Federal, Marcelo. Sim. Não foi nada que o do João Manuel foi maior, não. Não é verdade isso aí. É só qualquer um economista pode ir lá e ver. Anualmente, o equivalente ao ano anterior. Sim. Tá? Então, nós devolvemos 3.800.000 reais, apontei a construção da Biblioteca Municipal, que até então a nossa biblioteca vivia itinerante, posava aqui por um tempo, posava colar em outro, e assim por diante. Até que nós indicamos, e o prefeito Baixo construiu, uma biblioteca
exemplar, primeiro mundo. Está aí, o pessoal que não vê, quem não quer ver. O ano passado, sim. O ano passado não, 2011, o ano passado foi, 2011 eu peguei um orçamento com R$1.200.000 menor do que o orçamento de 2010, tá? E aconteceu que no final de 2011 eu devolvi R$1.560.000 para os cofres públicos. O ano passado, no meio do ano, eu anulei R$1,5 milhão em favor da recomposição dos vencimentos dos funcionários municipais e agora no dia 27, 28 de dezembro eu devolvi mais R$1 milhão para os cofres públicos. Então, em 2012, nós devolvemos R$2,5 milhões para os cofres públicos. Então, veja só, não querendo ter mérito mais do que os outros, mas é uma forma, não faltou nada para ninguém na Câmara. Exato, eu vou até interromper o senhor um minutinho, porque a Câmara hoje, só para destacar isso, você telespectador que me assiste agora, essa verba foi devolvida para a Câmara, e às vezes você pode dizer assim, mas não daria para fazer mais coisas? Tudo que foi feito na Câmara, o presidente João Manuel está aqui, ele sabe disso, é tudo de primeira, móveis, setor de alimentação, setor de estrutura, tudo é coisa de primeira, correto, presidente? Inclusive, Marcelo, é só ir conhecer os 7 gabinetes novos, né, que deveriam ser equipados com verba desse ano. Nós, no orçamento do ano passado, nós equipamos, né, reformamos e equipamos, né, para esse ano agora, tudo com equipamentos de primeiro mundo, última geração. Tudo informatizado? Tudo informatizado. Vai lá conhecer os gabinetes dos vereadores. Por que disso? Porque eu acredito que você, para prestar um bom serviço, você tem que ter ferramentas necessárias. E o vereador precisa. Sim. E a população vai cobrar se ele é um bom vereador, não. Quem faz julgamento são as urnas que fazem julgamento. Exato. Então, cada um está lá para ser julgado novamente, inclusive eu também, né? E os que reelegeram. Então, é isso. Então, tem um zelo pela coisa pública. Quando alguém diz, precisa um choque de gestão, tenha paciência, né? O povo não é idiota. Tá certo, presidente. O povo não é idiota, né? Fui eleito novamente com 16 votos, né, dos vereadores, né, 4 votos para o vereador Paiva e 2 para a vereadora Márcia. Então não tem o que dizer. Eu não, na verdade, não obriguei ninguém a votar. Nós discutimos, né, compusemos, né? É assim que faz a política aqui, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Exato. É assim. Se alguém tem uma outra sugestão, que dê. E vou dar lá no Congresso Nacional, que aí, na verdade, pode ser mudar a política brasileira, né? E aí nós vamos ter novos conceitos, novas práticas de fazer política. Mas enquanto não for feito isso, vamos permanecer com essa didática que está posta aí, que não foi o João Manuel que impôs. Muito bem, presidente. Presidente, quanto agora à postura da Câmara, diante da atual administração, nós temos aqui uma pergunta, inclusive de um internauta, qual será a postura da Câmara diante da atual administração que começou ontem? Gostaria que Vossa Excelência dissesse agora como vai ser, porque nós sabemos que na gestão passada a Câmara teve aí uma concordância, né? Trabalhou de forma muito harmônica com o Executivo, com o prefeito Barças Neves. Agora com o prefeito Ferrato, como será a postura da Câmara? Principalmente esse biênio que está sob a presença de Vossa Excelência. Esse biênio eu acredito e tenho certeza em Deus que acontecerá e terá continuidade de todo o trabalho que nós desenvolvemos. Primeiro, harmonia com o Executivo. A Constituição Federal diz que os 3 poderes são independentes, porém há uma necessidade de ser harmônicos, porque dessa harmonia que vem o desenvolvimento, é que vem, na verdade, o avanço nas questões no social, no político e assim por diante. Essa harmonia ela vai permanecer. É lógico que essa independência, na hora que for preciso de criticar, se for preciso de corrigir alguma coisa, nós vamos fazer. Mas eu tenho certeza, Marcelo, que a didática dos trabalhos vai continuar do que está para melhor. Tá? O vereador, os projetos vão ter a mesma rapidez para ser aprovado. Sendo projeto bom, vai ser aprovado. Aquele é o direito que ele tem. Sim. O direito que ele tem. É a prerrogativa do vereador. Mas se começar a enrolar,
na minha gestão, vou chamar contas extraordinárias se for preciso e vai ser aprovado em tempo recorde como foi. Nós temos que melhorar o trabalho e não emperrar a máquina para que a população pague os preços mais altos do que já vem pagando. Nós temos que agilizar a máquina, azeitar a máquina, ela está azeitada, a Câmara está azeitada, ela está, na verdade, no momento de produzir, tem condição de produzir, tem bons vereadores, né? Tem 23 vereadores que eu acredito, então vai ter que trabalhar, vão ter que funcionar. Enrolação não, o vereador tem o direito de criticar, de brigar, de entrar com emenda, e eu tenho o dever, como presidente, de fazer a máquina funcionar com agilidade e com rapidez. Esse é o meu papel, não abrirei mão. Tá? Mas não é democrático. Olha, cada um tem uma visão de democracia. Sabe? Democracia não é enrolar. Democracia, você tem o direito de questionar, de propor, né? E de votar. Nós somos eleitos para votar. Nós somos eleitos para fiscalizar. Isso vai acontecer. Tá? É só precisar, vai ser fiscalizado. Mas emperrar, segurar por causa de ideologias partidárias, não vou entrar nessa. Cada um faz o que quiser. Agora, o presidente tem o dever, e falaria aqui quantas vezes eu preciso, eu sei que eu vou ser questionado por causa disso, e não estou preocupado com questionamento sobre isso. A Câmara, na nossa gestão, no nosso governo, se Deus permitir, vai funcionar. Nós temos uma mesa preocupada com o desenvolvimento de Piracicaba. Eu acredito que nós temos 23 vereadores preocupados com o desenvolvimento de Piracicaba, com a educação, com a saúde, com a segurança, que vai ser uma área que eu vou atuar, tá? A segurança e também a moradia dos piracicabanos. Nós temos que dar conta desse recado, dessa proposta. E depois a política que cada um quiser implantar é problema dele, não é problema meu. Eu vou fazer aquilo que diz a lei, diz a Constituição, diz a Constituição Estadual, diz a lei orgânica e o regimento interno. Cabe ao presidente, o que couber ao presidente eu vou fazer. Se estiver na lei, eu vou obedecer. Eu sou um legislador. Político, ótimo, político. Mas não é democrático. Tudo bem, a democracia dentro da lei eu vou cumprir. Sabe? Se estiver na lei, eu vou cumprir. Tá? É isso aí. O que é interessante as pessoas saberem, principalmente os órgãos de imprensa, né? Eu posso dizer órgãos de imprensa porque nós fazemos parte também da imprensa piracicabana. Mas é importante a população e a imprensa ter a consciência de que o vereador João Manuel dos Santos é o presidente do Poder Legislativo, ou seja, o primeiro poder maior constituído na nação brasileira. Embora muitos dizem que é o Executivo, mas se você pegar a Constituição, lá vem Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, o que eu também coloco aqui é que tanto a população, quando eu falo população, aqueles que olham o vereador João Manuel de outra forma, de uma forma ruim, de uma forma drástica, e a imprensa no geral tem um pouco mais de respeito, porque nós estamos falando com a autoridade máxima do Poder Legislativo, e hoje está faltando muito respeito, tanto de quem quer fazer a crítica, pode fazer, não é proibido fazer crítica, mas tanto quem critica como a imprensa tem que ter sim um pouco mais de respeito, até mesmo porque é o presidente do Poder Legislativo da cidade. Presidente João Manuel, antes do senhor fazer uma colocação, que eu já sei que o senhor vai fazer mais uma colocação aí, mas nós tivemos ontem a posse da mesa, ao qual o senhor foi eleito presidente com 16 votos. Foi uma posse até tranquila, mas nós percebemos ali, por parte da base contrária, tiveram alguns argumentos. Mas uma coisa que assustou um pouco, até tem a pergunta aqui, que foi colocada aqui pelo Jonatas Chaves, sobre a mudança que houve, ou a atitude que foi tomada pelo vereador Dirceu, que se diz hoje, por exemplo, vereador da base aliada, né? E a vereadora Márcia Pacheco, que também é da base aliada, inclusive é do PSDB, e que alguma postura foi diferente. Nós estamos vendo aí algumas imagens da posse ontem dos vereadores, ali o vereador André Gustavo Bandeira, o vereador Carlos Cavalcante, os parlamentares assinando o termo de compromisso de posse, né? Mas a população já se comenta, está aí o vereador Dirceu, que eles tiveram uma atitude um tanto estranha, dizendo ser da base ontem, apoiando a base contrária, uma vez que é uma base aliada. Em relação a isso, qual a visão do senhor, presidente? Na verdade, Marcelo, eu gosto de fazer comentários sobre a minha pessoa, sobre o trabalho do Poder Legislativo. Quanto à atitude dos vereadores que tiveram essa postura,
eu deixo que a população avalie. Avalie, positivo. Eu, desde que eu entrei na Câmara, eu tenho tido uma postura, não tem mudado. Tá? Eu tenho uma linha de conduta. Tá? Eu, em 2004, eu me propus apoiar o Barges naquilo que tivesse correto, eu apoiei sem, sabe, saía do gabinete do prefeito, que foi o grande prefeito da história de Piracicaba, cumprimento um amigo pessoal meu, eu tenho o maior respeito pelo Barges, tá? E Deus que abençoe ele, que ele continue sendo essa liderança ímpar na história de Piracicaba, tá? Eu sempre tive, o que eu acertava lá, eu cumpria, podia fazer a pressão que fizesse na Câmara, não mudava de lado. Nunca mudei. Tá? Eu terei essa mesma postura junto com o Gabriel Ferrato. Tá? Tem um compromisso, o PTB tem um compromisso, tá? Eu represento esse PTB nesse momento. Tá? Então, eu sou o presidente do partido. O partido vai ter essa conduta de apoiar o Gabriel Ferrato, porque vai estar apoiando o Piracicaba. Quanto àqueles que têm, igual o camaleão tem duas cores, né, de acordo com o ambiente, eu não mudo de cor. Né? E é por causa dessa cor que eu tenho, que eu não mudo, é que muitos não me aceitam. É por causa da cor mesmo, por ser negro, por ser um mineiro que está aqui em Piracicaba, sabe? Por ser pobre, ter sido uma pessoa, um faxineiro, ter sido um metalúrgico, com muita honra, diz o Paulo Freire, que o trabalho é que dignifica o homem. E não é apenas o trabalho X ou Y. Exato. É o trabalho. E sempre eu pautei pelo trabalho, sabe? Então, cada vereador vai responder no seu partido, né? No seu partido e diante da população piracicabana. Eu quero cumprimentar o vereador André Bandeira, que era candidato a presidente, o vereador Longato era candidato a presidente, o vereador Carlinhos era candidato a presidente e retiraram, abriram mão em prol do melhor para Piracicaba. Sim. Chegamos no acordo que essa mesa seria melhor para Piracicaba. Não apenas o vereador João Manuel. Sim. Tá? Não tem esse orgulho pequeno de achar que eu sou o melhor, não. Nós achamos que essa mesa seria melhor para Piracicaba. Os outros vereadores, o PDT, o partido do Capitão Gomes, que é um meu amigo das horas difíceis, né? Quero dirigir essa homenagem a ele. Tá? As horas mais difíceis ele esteve ao meu lado, junto comigo, não se acovardou. Realmente. Pôs a cara para bater. Um outro que não se acovardou, pôs a cara para bater, o vereador, embora não tenha votado em mim, mas o Laércio Trevisan. O Laércio Trevisan, tá? Exato. Foi muito positivo, eu rendo as minhas homenagens a ele, mesmo tendo diferenças partidárias e ideológicas. Mas na hora do vamos ver, ele não se acovardou. E foi vereador de Piracicaba, porque precisava mostrar que não é o João Manuel, é a Câmara de Vereadores. E eles entenderam isso. Cumprimento dos demais que me apoiaram, tá? Retiraram as suas candidaturas, o Gomes retirou, o Zé Luiz Ribeiro retirou, sabe? Todos esses companheiros retiraram em prol da minha candidatura, em prol de uma mesa que representasse o melhor para Piracicaba, segundo a visão deles. Então, o que representa melhor para Piracicaba, o João Manuel, o Carlinho, o Longato, o André Bandeira, o Ari Pedroso, o Pedro Kawai, formamos uma mesa. E essa mesa trabalhará em sintonia, em benefício, primeiramente, dos 23 vereadores, que todos, eu acredito, estão comprometidos com Piracicaba, cada um da sua maneira, tá? E em prol de Piracicaba, de mãos dadas com o prefeito. Quando nada, um grupo vai estar de mãos dadas com ele. Porque precisa, Marcelo, precisa, companheiros. É Piracicaba que está em jogo. É a continuidade desse trabalho que tirou Piracicaba de fim de linha e colocou como a cidade que está na visão aí, na ótica aí do mundo inteiro, voltada para Piracicaba, o mundo inteiro. Exato. Então é isso que é Piracicaba que nós amamos, que nós adoramos tanto, como diz o hino. Né? Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Então essa Piracicaba nós vamos defender, com os nossos erros, às vezes com as nossas prepotências, que às vezes... Nós somos humanos, por descuido, a gente comete esse Até erro. por questões de muito zelo, a gente acaba errando. Termina, se querendo fazer o melhor, termina você cometendo alguns equívocos, né? Como eu tenho feito isso. Mas não faço, não cometo, porque eu quero ser o João Manuel. Não, sou o João Manuel que quer fazer um trabalho diferente, quer fazer a diferença.
mas não é diferente dos demais. É sujeito aos erros como os demais. Presidente, nós temos uma pergunta aqui, do Eduardo Ferraz, onde ele pergunta o seguinte: perguntar ao presidente, por gentileza, quanto ao vereador Paulo Camolese, que assinou o termo de compromisso de devolver o dinheiro que ele vai receber do aumento do salário para a Câmara. Isso será cobrado e para onde irá esse dinheiro? Olha, na verdade, o vereador Paulo Camolese, eu tenho um respeito muito grande por ele. Cada cabeça é uma sentença. Cada vereador tem uma forma de ver, cada ser humano tem uma forma de ver, uma forma de agir. Eu não vou nem condená-lo, nem aplaudi-lo por causa disso. É problema dele. Sabe, ele assinou lá com reais, é problema dele. Ele vai cumprir ou não, isso não é eu, João Manuel, que vai responder. Eu respeito a decisão dele, acredito que ele não vai devolver para a Câmara, que a Câmara não pode receber, ele devolve lá para a Prefeitura. E também não é competência da Câmara cobrar ele não, disso, não né, vou cobrar, presidente? não. Esse quem cobra dele é a população, como cobra de mim, cobra dos demais. Não tem nada a cobrar do vereador Paulo Camolese, de maneira alguma. Ele vai exercer o seu mandato, vai ter as suas atitudes. É lógico, se tiver uma atitude que deponha contra a Câmara, contra o plenário, eu vou questionar. Ou outro vereador pode questionar, tá? Mas acredito que ele não vai fazer isso, porque é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que tem uma história também percorrida aí em Piracicaba, mas não cabe a mim estar preocupado se ele vai cumprir ou não. É problema dele. O Reage, para mim, é um movimento que está aí, tem todo o direito de agir, mas o verdadeiro Reage é a Câmara. São os vereadores que é o verdadeiro Reage, porque reagiu contra a inércia de Piracicaba. Exato. E, juntamente com um prefeito digno, competente, nós colocamos Piracicaba no lugar que ela precisa estar. Ainda não está 100%, mas nós vamos atuar na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, da moradia, das pessoas que estão aí no mundo da droga, a criança que está aí desassistida, vamos estar atuando. Esse que é o verdadeiro reagir. Reagir é fazer alguma coisa, não é apenas criticar. Exato. A pessoa pode criticar, mas apresente proposta. E também uma crítica construtiva, né? Construtiva. Porque colocar nariz de palhaço, raspar a Só cabeça, destrói. e todas as coisas, daí não resolve nada. A pessoa que quer raspar, raspa o que quiser raspar. Eu sou contra não tem o que fazer, também não pode pagar barbeiro, então vai lá para raspar a cabeça. Cada um faz o que quiser. Só que eu quero dizer o seguinte, eu concordo que a pessoa pode criticar, deve criticar, mas fazer uma crítica séria. Tenha seriedade para poder criticar e não criticar por criticar, isso não constrói. Aqueles que acham que constrói, continuam fazendo. Eu vou continuar pautado no desenvolvimento de Piracicaba, na seriedade de administrar a Câmara. E quero que as pessoas venham me ajudar a fazer isso. Nos ajude, propondo, participando, indo na Câmara, Marcelo. Sim. E não fazendo juízos à distância. Hoje tem ensino à distância. Mas o cara tem que fazer as lições. Exato. Sabe? Não dá para fazer o julgamento à distância sem estar perto lá. Vai lá conhecer. Tenha seriedade. Ele até Tenha aprende. umbridade. Ele até aprende à distância, mas ele tem que ter lá, às vezes, um Tem contato que interagir, via internet, tem que interagir, tem que ver imagem. Vai lá ver. Exato. Conheça a Câmara e depois você faz a sua crítica e nós estaremos lá, se Deus quiser, para poder absorver aquilo que é útil para Piracicaba. Presidente, nós temos mais uma pergunta aqui, mas o senhor vai responder logo após os nossos comerciais sobre a possibilidade da sessão camarária itinerante, que, se eu não me engano, já teve em um governo do senhor, em um mandato do senhor, né? A sessão itinerante. Nós vamos, daqui a pouquinho, o presidente vai responder logo após o nosso apoio comercial. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF, lembrando que você pode participar através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é Opinião Agora, 40uhf@gmail.com. O e-mail deste programa é opiniãoagora@p1noticias.com. E você pode interagir também neste momento, estamos ao vivo, estamos no nosso link no Facebook, facebook.com/opinião agora. Quero agradecer aos internautas que estão nos enviando algumas perguntas. Pode enviar a pergunta que você achar necessário, que você quiser. O presidente estará respondendo aqui, ao vivo. E se alguma pergunta o presidente não houver tempo do presidente responder,
você vai deixar o seu e-mail, você manda o seu e-mail pela pergunta e a assessoria do presidente entrará em contato com você respondendo essas perguntas também pelo presidente. Presidente João Manuel, nós íamos perguntar, essa pergunta veio de um internauta, do Gabriel Ferrucci, que ele pergunta o seguinte: as sessões itinerárias, deixa até puxar aqui para eu fazer a pergunta de acordo. Dentro hoje dos planos da Câmara, dos planos do presidente, existe a possibilidade de se fazer sessões itinerantes para que a população piracicabana atue mais junto à Câmara? Está nos meus planos retomar. Não é proposta agora que está acontecendo, Sim. não. Não foi vinculado pela imprensa, não. Na verdade, as sessões itinerantes, elas foram criadas quando o Vanderlei Dionísio estava na Câmara como vereador. Foi proposta dele, tá? Está na lei orgânica do município. Sim. Proposta dele, nós votamos por unanimidade. Teve o nosso apoio e comecei, na verdade, levando para os bairros as sessões itinerantes, mas depois os próprios vereadores, juntamente comigo também, acreditamos que naquele momento não deveria continuar. Porque tinha vereador que estava, na verdade, trabalhando apenas numa forma de querer aparecer o vereador. O intuito nosso não é ir lá para o bairro fazer campanha. Campanha se faz na época da eleição. As sessões itinerantes, Marcelo e ouvintes, ela é para, na verdade, estreitar esse relacionamento com a população. Discutir os projetos, mostrar como funciona a Câmara, o que é uma discussão de projetos, o que é um projeto-lei, o que é um projeto-lei complementar, o que é um projeto de resolução, o que é indicação, o que é requerimento, para a população ter essa familiarização com os acontecimentos da Câmara e mostrar, trazer a população para poder participar mais de perto. Mas o que estava acontecendo? Você levava a sessão itinerante, tá? Na hora o vereador, nos 10 minutos, tomava o tempo só debatendo, falando das suas propostas, que não está errado, mas na hora da votação dos projetos, a sessão estava esvaziada, a população ia embora. Tá? Então não é esse o projeto, não é essa a proposta. A proposta é que a gente vai para, quem sabe podemos até modificar, votar os projetos em primeira mão. Tá? E depois fazer uma modificação para as sessões itinerantes, para que a população, como ela não fica até tarde à noite lá assistindo, mas que a questão dos projetos ela conheça de perto, ela participe da votação, que ela veja como cada vereador vote, né? Qual a postura do vereador na discussão dos projetos. Muito tá? bem. Porque aí você vai trazer uma conscientização maior para a população e um aproveitamento também mais adequado da sessão itinerante. A sessão itinerante não pode ser apenas para me chegar lá e fazer política no meu partido. Correto. Deve ser para poder ajudar no entendimento da população qual é o papel verdadeiro da Câmara de Vereadores. Presidente, mais uma pergunta aqui da nossa internauta, Maria Aparecida Fac, e ela pergunta o seguinte: como o senhor vê a pequena participação representativa da população feminina na Câmara? Hoje a Câmara tem somente uma vereadora, somente a doutora Márcia. Como o senhor vê essa participação? Eu lamento essa participação feminina, porque nós temos visto que a participação da mulher na sociedade, ela não está acontecendo apenas hoje, ela aconteceu no passado, né? Mais de 100 anos atrás, ou até mais disso, né? E se você for ver no mundo bíblico, você vê lá a Débora, lá no livro de Juízes, uma participação importantíssima de uma mulher. Ela era juiz, ela era profetisa, ela era a chefe do exército lá de Israel, sabe? Então, já teve mulher aguerrida aí, que despontou demais. Você vê lá a Margaret Thatcher lá na Inglaterra, você vê agora a nossa presidente aí, Dilma Rousseff, né? E voltando até um pouco mais, a Princesa Isabel. Princesa Isabel e outras que destacaram, Martha Watts aqui em Piracicaba. Exato. Né? E outras mulheres que despontaram, tiveram um momento de destaque importantíssimo na sociedade. Agora, essa participação ela não acontece apenas por acontecer. A população é que sente quem são as pessoas que elas devem eleger. Né? Exato.
Então, se tem apenas uma mulher, não é culpa da Câmara, eu acredito. A população querer já. A própria população, ela faz o juízo dos candidatos que se apresentam. E dentro dos candidatos que se apresentam, eles conhecem a proposta de cada um e termina, na verdade, acontecendo essa redução da representatividade da mulher na Câmara. Eu espero que algum dia possamos ver uma Câmara, quem sabe, até com maioria de mulheres, ou paralelamente, ou equiparado aos números, né? Masculino e feminino, né? O importante é que a mulher está tendo destaque, né? Não qualquer mulher. Exato. Então não deve votar apenas por ser mulher, sim, tá? Votar apenas por ser pobre, por votar ser bonita, apenas por ser bonito, porque discursa bem, isso. Não votar apenas por ser negro, exato, mas votar naquelas pessoas, no negro, se for representar a comunidade negra, de fato, de verdade. Na mulher, se representar de fato a mulher, sabe? Se tiver lá condições e competência para isso. E assim por diante. Mas eu vejo, na verdade, com pesar, a fraca participação da mulher na Câmara de Vereadores de Piracicaba. E a Câmara de Vereadores hoje, presidente, se o senhor me permite, Vossa Excelência me permite fazer uma colocação, a Câmara hoje até está muito bem representada, a Câmara está estruturada, muito bem estruturada, e se falando da parte de materiais, equipamentos, e com representatividade também, porque hoje nós temos só na nossa Câmara, em Piracicaba, nós temos uma representação da deficiência, que é o vereador André Bandeira, nós temos a representação feminina, a doutora Márcia, a representação afro, hoje nós contamos com um senhor já com 7 mandatos, e agora entrou mais o vereador Luizinho, e também em si falando na parte dos transexuais e homossexuais, agora a vereadora Madalena, e nós temos também uma representação hoje dentro evangélica, católica, espírita, como citamos Capitão Gomes, Pastor Luizinho, Pastor Paulo Henrique e também os demais vereadores que são católicos. Então hoje a Câmara de Piracicaba, podemos dizer que ela é completa. Eu não digo ainda completa, Marcelo, sim, mas tem uma, como você bem citou, está bem representado os segmentos sociais de Piracicaba e políticos. Eu vejo o seguinte, quando nós falamos, voltando na mulher novamente, sim, né, nós temos algumas mulheres aqui na cidade que, diante da própria prefeitura, nós tivemos a Isaura, né, a dona Isaura, que era chefe de gabinete do prefeito. Que competência, lamento a dona Isaura não estar mais no cargo. Que competência. Nós tivemos a Rosângela Camolese, isso, né, lá diante da cultura. A Ângela. Excelente trabalho. A Ângela, diante da Maria Angélica. Maria Angélica. Tivemos também a Rose, né, que está lá a Rose Massaruto, turismo, que continua, né? Exato. Continua. Então, e tem outras e outras mulheres aí. Na Câmara nós temos a Kátia, né? Kátia, que é exato. Diretoria. E que diretora, né? A Kátia Mesquita. Nós temos a Marisa diante da TV Câmara, né? Sim. Então, nós temos mulheres aqui na cidade, nós temos que têm destacado muito, né? Agora, na verdade, no destaque da política, que eu digo, dentro da Câmara de Vereadores, como vereadores, ainda está pequeno ainda, né? Presidente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, lamento, mas o senhor vai voltar, né? Aliás, como presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, todas as vezes que nós convidamos, desde quando nós apresentávamos o Espaço Persona lá no Canal 5, o presidente, toda vez que fizemos o convite, ele nunca disse não, sempre esteve conosco. Então já fica feito um novo convite para o senhor participar, mas só para finalizar, nós temos quanto? 1 minuto, Wagner, é isso? 2 minutos? Para finalizar, 2 minutos? Então, finalizando, nós temos algumas cidades na região que tem um hospital infantil, inclusive trabalhando 24 horas, o que aí separa do hospital adulto. Qual a visão do senhor de se ter em Piracicaba também um hospital infantil, presidente? Eu acho importante ter um hospital infantil, acho importante ter um hospital psiquiátrico, como tivemos no passado, e a forma de corrigir os erros não condiz com o que deveria acontecer, com o correto, que seria corrigir os erros e permanecer o hospital psiquiátrico. E aí, os donos da verdade, não, tem que acabar, porque tem corrupção. Corrupção tem quase em qualquer lugar. Quase todo lugar tem, sem dúvida. Então não é por aí. Você mata, né, a ideia, o processo, apenas porque alguém cometeu um erro. Tira quem cometeu o erro, coloca a pessoa correta e dê continuidade. Vejo com preocupação se criar um hospital infantil agora. Eu acho que tudo deve ter o momento certo. Até mesmo porque está chegando o regional. Está chegando o regional. Então vamos pôr o regional para funcionar e bem. Nós temos que acabar com essa distância
do cidadão para poder, na internação, nos exames laboratoriais. Laboratorial. Eu também gosto com essa palavra sempre. Nós temos que diminuir a distância do atendente com o paciente. Exato, isso é uma colocação perfeita. Essa o câncer da saúde em Piracicaba. Exato, presidente. Então, o mau atendimento quando o cidadão chega. Às vezes uma pessoa até sem olhar para ele. Ele precisa ser olhado, precisa ser visto. Exato. Né? Ore e vê quem está falando com você e trate com respeito. Como o cidadão não deve atacar o atendente, né? Também o atendente tem que tratar bem esse cidadão. Então nós temos que diminuir, Marcelo, essas diferenças, esse distanciamento, e depois nós vamos lutar pelo hospital infantil, que é necessário. É necessário e precisa. Nós temos que pegar esse serviço que está criado e fazer funcionar bem, e aí nós vamos criar outros serviços que são necessários, dar atendimento e acompanhar a pessoa dependente químico. Nós temos que lutar por isso, porque não basta você colocar a polícia na rua, não basta você combater os pontos de drogas. Social. Você tem que ter uma interação aí maior para que a criança saia da rua, para que o cara não vá para droga, e discutir isso na escola. A escola é o caminho. Desde o primário ali, o primeiro ano de grupo, você tem que estar discutindo isso e procurando diminuir essas diferenças. Correto. Presidente, nós estamos finalizando o programa, né? É uma pena, mas o senhor já está feito convite para voltar novamente. Eu quero, em nome da Rede Opinião, em nome do programa Opinião Agora, agradecê-lo pela participação. O senhor desejar ao senhor também um feliz 2013, repleto de bênçãos, paz, prosperidade, e que esse mandato do senhor seja marcante como foi os demais na história de Piracicaba. Eu agradeço, Marcelo, e quero agradecer a população mais uma vez pelo voto, dia 7 de outubro, agradecer os meus colegas vereadores pela eleição como presidente da mesa, agradecer a mesa que nós vamos estar juntos fazendo um trabalho para a população, agradecer a Deus, né, o nosso Deus que nos concede a vida e nos concede todas essas vitórias. E colocar a Câmara à disposição dos nossos internautas, né, à disposição das pessoas, dos críticos, né, acompanha essa Câmara. Vamos fazer um 2013 diferente, vamos estar interagindo melhor, diminuindo as diferenças de embate que não leva a nada, não constrói. Vamos construir uma cidade de todos nós, uma cidade para todos nós, uma cidade para o futuro. Eu convoco você, eu quero que você nos acompanhe, nos ajude. Você tem boas ideias. Você não tem só ideia de criticar, né? Eu tenho certeza que você tem outras ideias de construir. Nos ajude. Piracicaba precisa de você, precisa de mim, precisa de nós. Então, sucesso aí para a Opinião Agora, tá? Conte conosco. A Câmara de Vereadores está à disposição. Muito obrigado, presidente. Nós vamos ficando por aqui. Você que foi citado nesse programa, você tem também o espaço aberto para vir aqui e falar a sua versão. Por isso que o programa se chama Opinião Agora. Se você se sentir aí ofendido ou sentir que nós falamos alguma coisa aqui referente à sua pessoa, o espaço está aberto. Pode vir aqui e falar também, interagir com o público ao vivo. Voltamos amanhã das 11 ao meio-dia. Muito obrigado e até lá.